Os pilares da sustentabilidade surgiram na Rio 92. Né? A Rio 92 foi uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento, realizadas aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Fala pessoal do movimento Condomínio Verde, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Aqui quem fala é Fernando Bertelli, especialista em eficiência energética para condomínios. No vídeo de hoje falaremos sobre os famosos 4Rs e como isso se aplica na prática dentro de condomínios, seja ele residencial ou corporativo. Muito bem. Vamos falar brevemente sobre o conceito dos 4Rs, primeiramente. O que são os 4Rs da sustentabilidade e como Os pilares da sustentabilidade surgiram na Rio 92. Né? A Rio 92 foi uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento, realizadas aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, por isso o nome Rio 92. Voltando um pouco mais, é importante deixar claro o que significa sustentabilidade, para que a gente possa conversar na mesma página. Esse termo que hoje está na moda, mas pouca gente ainda sabe o que de fato é. De forma mais pragmática possível, sustentabilidade como posso explicá-los, é o desenvolvimento simultâneo da economia, meio ambiente e meio social. Então, sustentabilidade é esse tripé da economia, meio ambiente e sociedade. Em outras palavras, são atividades econômicas que beneficiam de alguma forma o desenvolvimento socioambiental ou a atividade socioambiental que gera desenvolvimento econômico, de duas uma. Tá? É importante frisar que para ser desenvolvimento sustentável, para ser sustentável, esses três pilares devem sim serem desenvolvidos ou minimamente preservados. Por exemplo, existem atividades que não desenvolvem o meio ambiente, mas pelo menos preservam o meio ambiente. Desenvolvem o meio social, ok, está valendo, é desenvolvimento sustentável. Existem outras atividades econômicas que não só geram riqueza, né, riqueza econômica, como também desenvolvem o meio ambiente e o meio social onde está ali inserido. Então esse é o conceito do desenvolvimento sustentável. Sabe o que é desenvolvimento sustentável? Podemos voltar para os 4Rs. Tá? Os 4Rs são basicamente quatro conceitos criados na Rio 92, que passaram a servir de pilares teóricos para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Então são pilares conceituais que são hoje linhas conceituais de pensamento para que se aplique como no mundo, né? Lembrando que foi uma Assembleia Geral, a Rio 92. Então, quais são os 4Rs? São eles: reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. Repensar. Sendo este último, para mim particularmente, o mais importante de todos. Pois sem repensar, a gente não consegue aplicar os outros 3 R's. Os outros 3 R's são impraticáveis se a gente não repensar, se a gente não conscientizar. Como disse o grande Einstein, pessoal, lembremos desse ditado: não podemos resolver um problema com o mesmo pensamento que utilizamos para criá-lo. Então, essa questão fundamental. Para criar um problema, a gente tem que mudar de pensamento, mudar a forma de pensamento, de consciência. Então, por isso, eu coloco aí o R de repensar como o mais importante, pois toda abordagem de conscientização dos outros 3 R's passam por aí. Tá? Então, vou falar basicamente aí de cada um deles, dos outros 3 R's. Tá? Reduzir. Reduzir refere-se ao ato de reduzir o desperdício ou o consumo excessivo, tá? E, consequentemente, reduzir a emissão de poluentes.
forma bem simples, direta, seja através do consumo consciente ou economia de recursos naturais, a redução significa reduzir o desperdício ou o consumo excessivo. Reutilizar. Reutilizar é basicamente o reaproveitamento daquilo que se pensa que é obsoleto. Talvez esteja obsoleto para você, talvez um objeto esteja obsoleto para o seu uso. Mas o lixo de uns é ouro para outros. Isso é uma coisa que a gente aprende bastante nos cursos de reciclagem, nas atividades de reciclagem que a gente exerce hoje. Tá? E se o objeto estiver em estado de reuso, essa prática se aplica aqui. Por exemplo, um computador que não serve mais para mim. O computador está velho, já formatei, já reinstalei diversos programas, ele se tornou obsoleto. Obsoleto para o meu uso, obsoleto neste momento, para as minhas aplicações. Computador de 10 anos atrás, digamos assim. Porém, ele pode ser aplicado para outros tipos de uso. Eu posso doar esse computador para uma creche, para qualquer tipo de órgão filantrópico carente que viva de filantropia e lá eles possam utilizá-lo, não na mesma frequência que eu uso, não com os mesmos programas que eu uso, mas talvez 2 horas, 3 horas, 4 horas, usando uma planilhinha, um Word, isso daí funciona. Isso é uma técnica de reutilização, bem simples, bem básica, para a gente consolidar aqui o conceito. Então passamos por reduzir, reutilizar e por fim, reciclar. Lembrando que o repensar, a gente disse ali com a frase do ilustríssimo Einstein. Reciclar. Bom, esse é um conceito um pouco mais complexo, não de entender, mas de distinguir entre reutilização. Então, reciclagem e reutilização existem diferenças. O conceito de reciclagem, porque em termos técnicos, aquele determinado objeto passa por algum tipo de transformação física ou química em sua estrutura, geralmente química. Por isso, reciclagem. Então, se eu pego o computador e utilizo em outro local, eu estou reutilizando. Ou, quiçá, utilizo as peças do computador, eu estou reutilizando ainda assim. Para, talvez, construir um radinho, construir algum outro tipo, aplicar em algum outro tipo de curso de eletrônica, por exemplo. Estou desmontando meu computador, aplicando em um tipo de curso de eletrônica, para os alunos aprenderem quais são as peças. Isso é uma forma de reutilização. Não passou por nenhuma transformação físico-química os materiais desse computador. Se passar, aí sim, isso se transforma numa reciclagem. Como, por exemplo, posso pegar a carcaça do meu computador, que é feita aqui de plástico, parece, PP, polietileno, sabe-se lá o que, um tipo de plástico termorrígido, e transformá-lo em outro material. Por exemplo, qualquer que seja esse material, passar ele por uma transformação físico-química. Isso é uma reciclagem. Tá? Então, vejamos, para reutilizar algum objeto, não precisamos alterar drasticamente a sua estrutura física e muito menos química. Tá? A reciclagem sempre converte um produto inutilizado em um novo produto. Esse é o ponto fundamental. Tá? A reciclagem converte um produto inutilizado em um novo produto. Ela transforma aquilo que era resíduo em um novo produto. Beleza, pessoal? Agora, como que a gente pode usar isso na prática? Como vocês acham? Como que a gente pode aplicar isso no seu condomínio, no meu condomínio? A gente costuma falar muito aqui no canal, Movimento Condomínio Verde, sobre o impacto ambiental dos condomínios. Tá? Por isso que somos voltados para condomínios, porque entendemos que condomínios são uma espécie de mini-cidades, e mini-cidades governadas por um síndico, tá? Com assistência das assembleias ou do conselho, dependendo da estrutura hierárquica aí do condomínio, a estrutura de tomada de decisão. Na verdade, o impacto não é apenas ambiental, ele é social também. E um condomínio nada mais é que uma organização social, que também deve ser conscientizada. É muito importante a gente ter essa ideia de que a organização social dos condomínios, que ali se faz uma comunidade, ela também precisa de conscientização. Para todos os tipos de adaptações que o mundo passe. Tá? Importante deixar isso claro. E é onde a gente volta naquele ponto, né, no quarto R que eu falei primeiro, que é o repensar.
O E é de repensar. Então, você, síndica ou síndico, o que você pode fazer para aplicar de fato os 4 R's em seu condomínio? Colocarei aqui algumas dicas. Colocarei aqui, na verdade eu vou assuntar 9 dicas de como aplicar os 4 R's em seu condomínio de forma prática. Mas, como não temos muito tempo, eu vou apenas aprofundar em 3 desses pontos, tá? Que são, teoricamente, os pontos mais básicos. Coleta seletiva de lixo, vamos falar um pouco sobre ele. Separação do óleo de cozinha, também vamos falar um pouco sobre. Instalação de LEDs, sensores e dimmerização do sistema de iluminação. Dimmers são muito usados no exterior, aqui no Brasil ainda não pegou a onda, mas já existe a tecnologia, ela não é nova. O uso de dimmers, falaremos sobre isso, terceiro ponto. Quarto ponto, eficientização da refrigeração, termo complexo, né? Então, para os condomínios que possuem salão de festa, estrutura, área comum e vários sistemas de ar-condicionado, aparelhos de ar-condicionado, eficientização é um quarto ponto aqui citado. Aquecimento da piscina, eficientização das bombas de água, controle hídrico, gestão de resíduos de construção nas reformas ou construções dos seus condomínios. Isso é sine qua non, essa condição para os condomínios. E por fim, não menos importante, mas a cerejinha do bolo, geração de energia solar fotovoltaica. Viu, pessoal? Importante dizer, tem um vídeo meu passado, a live passada, nós falamos sobre, se eu não me engano, o tema era: vale a pena a instalação de geração de energia solar no meu condomínio? Um sistema próprio para o meu condomínio? Se vocês não assistiram, clique aí no canal, puxe na playlist e assista. Também eu acredito que esteja disponível no Instagram. É bem interessante aquele vídeo. A gente destrincha uma situação real, econômica, financeira, faz uma análise econômica, financeira real da instalação, da compra, da aquisição de um sistema de geração fotovoltaico próprio de um condomínio. Vejam lá, esse é o 9º ponto aqui, que não vou destrinchar muito. Então a gente vai falar basicamente dos 3 primeiros, tá? Para não ficar muito longo, começaremos aqui por coleta seletiva, que parece um assunto básico e de fato muitos síndicos dizem que sabem. E eu sei que a maioria dos condomínios já praticam esse sistema básico, mas vale dizer, é importante não só que o seu condomínio tenha coleta seletiva, tá? Mas que ela funcione de fato. E para funcionar, os moradores devem estar conscientizados sobre os diferentes tipos de resíduos a serem alocados em diferentes tipos de lixeiras e os dias propícios para isso. Tá, pessoal? Esses 3 fatores são muito importantes. De nada adianta ter uma cesta de recicláveis e outra de lixo orgânico, né, que é o beabá dos condomínios. Basicamente separam em 2 grandes blocos: cesta de reciclável e cesta de lixo orgânico. Isso não adianta apenas se no final das contas uma parte dos moradores acaba jogando resíduo errado no local errado. Então, de nada funciona. Basicamente é um esforço comprometido por água abaixo. Supomos que um único morador de 300 acabe jogando o lixo errado no local errado. Acabe jogando ali o resíduo de cozinha, de banheiro, enfim, o resíduo orgânico numa cesta lotada já ali de recicláveis. Isso se perde, os recicláveis se perdem, porque basicamente a empresa que fizer a coleta, na coleta, eles não vão destinar essa cesta no fim do tubo ali para os recicláveis de fato. Eles vão descartar como se fosse lixo orgânico, porque ele de fato está contaminado. Então veja bem quão delicado é. Às vezes a gente pensa, não, o meu condomínio ele tem sistema implantado há 10 anos de coleta seletiva, né? Lembrando que coleta seletiva eficiente, eficaz, separa os tipos de resíduo: plástico, vidro, papel, recicláveis, outros recicláveis no caso, né, que não se enquadram nesses, orgânicos
Isso sim é uma coleta seletiva, não a coleta, mas a separação eficiente. A coleta já são outros 500, né? Que eu vou falar um pouco aqui também. Porque se vocês quiserem implantar o sistema de coleta seletiva que funcione de verdade, é imprescindível fazer campanhas de conscientização para os moradores, tá? E outro ponto muito importante, para mim é o mais importante, assim como a conscientização, é verificar os certificados da empresa que realiza a coleta. Ponto muito importante. Não adianta o condomínio fazer todo o esforço para separar os resíduos, tá? Voltando nesse ponto, se a empresa de coleta realizar o descarte incorreto no final do processo. Não funciona. Então vocês, síndicos, exijam da empresa de coleta o certificado de descarte legal ou de disposição legal, um desses nomes aí, para cada classe de resíduo, tá? Eu não vou adentrar nesse assunto agora, pode ser assunto de um outro vídeo, de um conteúdo posterior, apenas explicando aqui os diferentes tipos de descarte legal para cada classe de resíduo. Portanto, siga o nosso canal, síndico e síndica, vocês, siga o nosso canal e fique atento em nossos conteúdos, viu? Que provavelmente no futuro breve nós falaremos aqui dos diferentes tipos de classe de resíduo e dos diferentes certificados de descarte legal. Tá? Porque uma coisa é o descarte do condômino, outra coisa é o descarte de quem está coletando esse resíduo. Para onde que isso está sendo levado? Para onde que isso está sendo descartado de fato? Né? É um ponto muito importante também que nós podemos falar num conteúdo futuro. Segundo ponto, separação do óleo de cozinha. Esse é um descarte à parte, viu? Não pense que tendo coleta seletiva, um sisteminha de coleta seletiva no seu condomínio, você vai ser isento de fazer separação do óleo de cozinha. Descarte que independe da coleta seletiva. Tá? Você não vai descartar o óleo residual de fritura no lixo convencional, mesmo se tiver coleta seletiva aplicada. Ressalto. E muito menos jogá-lo pelo ralo. Pelo amor de Deus, jamais faça isso. 1 litro de óleo residual, guarde esse número, 1 litro de óleo residual contamina 1 milhão de litros de água. Isso é coisa séria, tá? Então, o óleo residual ele deve ser separado em garrafas PET ou qualquer outro galão de plástico que você tenha guardado ou propício para isso e descartado oportunamente em pontos de coleta desse tipo de resíduo. O que a gente está vendo bastante aí são pontos de coleta de óleo e pontos de coleta de baterias inutilizadas. Importantíssimo também esse tipo de coisa. Então, verifique na sua cidade quais são os pontos de coleta de óleo residual. Talvez, dependendo da sua cidade, aí, você conte com algum tipo de serviço que busque esse resíduo direto no seu condomínio, que facilita ainda mais. E pegando um gancho aqui, pessoal, falei da bateria, pegando um gancho, o mesmo serve para pilhas e baterias, viu? Igualmente, jamais descarte pilhas, baterias, não só, qualquer outro tipo de material eletrônico no lixo convencional. Jamais. O resíduo eletrônico merece cuidado especial, principalmente pilhas e lâmpadas fluorescentes, tá? As famosas lâmpadas frias, as que precedem o LED, né? As lâmpadas frias. Pilhas e lâmpadas fluorescentes, eles contêm metais pesados, então sempre fique atento, né? Sempre descarte esse tipo de resíduo aí em pontos de coleta que provavelmente a sua cidade vai ter. E um terceiro ponto, e o último, que eu vou falar brevemente, instalação de LEDs, sensores de presença e dimmers, os famosos dimmers. Vou explicar aqui para vocês um pouco o que é isso. Isso é outro ponto básico que muitos condomínios também já vêm fazendo ao longo do tempo. Porém, segue a mesma importância que instalar LED, a instalação dos sensores de presença e dimmers, que isso reduz ainda mais o consumo de energia e prolonga também a vida útil das lâmpadas de LED, o que por si reduz o descarte de eletrônicos. Entende? Como é que é uma cadeia, como é que é um ciclo? Então, para quem não sabe, existe a tecnologia de dimmerização. Dimmerização é diferente de sensor de presença. Sensor de presença, basicamente, você está lá no seu condomínio, você chega,
Vamos supor que o zelador programe aí o sistema de iluminação da área comum para apagar meia-noite. Então ele fica aceso, a partir da meia-noite ele só acende através da presença de alguém. Ponto interessante. Então você chega com o seu carro no arruamento, tudo apagado, a partir do momento que você vai passando, as luzes vão acendendo, depois da meia-noite ou depois das 11, qualquer que seja o horário que o zelador tem programado. Isso é o sensor de presença. Mas a dimerização é uma tecnologia que, na prática, controla a luminosidade das plantas, das lâmpadas, plantas, ao invés de desligá-las. Então, ao invés de desligá-las como o sensor, ou ligá-las, né, desligá-las e religá-las como o sensor de presença proporciona, o dimmer ajusta a iluminação da lâmpada. Tá? Eles podem ser instalados para também reduzir o consumo delas, porque, de fato, ela reduz o consumo sem reduzir o conforto. Então vamos supor, no mesmo case, você chega no seu condomínio, ao invés de ter sensor de presença no arruamento, o zelador instalou dimmer. O zelador fez um sistema de dimerização naquele sistema de iluminação. E ele ajustou ali para que depois da meia-noite a potência das lâmpadas caia para 20%, podemos colocar assim. Tá? Então, da meia-noite às 6 da manhã, o sistema está ali em 20% de iluminação. Você olha de longe, está tudo aceso. Está bonitinho, proporciona um conforto visual, não fica aquele breu, a iluminação fica bem menor, você reduz aí um consumo de energia elétrica de 80% durante esse período. Tá? E no momento que um carro entra, tá? Depois da meia-noite, 11, 9, enfim, o horário que for programado, se o veículo passa, se você estiver entrando no condomínio, essa iluminação volta para o 100%, tá? Ou para 80%, 20%, vai para 70%, vai para 60%, tudo depende da customização que o zelador fizer. É um sistema totalmente, absolutamente configurável. Então, esse é o sistema dimmer, tá? Que não é uma tecnologia que não é nova, mas pouco utilizada aqui no Brasil. Um sistema muito interessante também para quem não quer perder o conforto visual, não quer deixar o condomínio no breu, mas que também economiza muita energia no longo prazo. Então, pessoal, vamos chegando ao fim. Só ressaltando os outros 6 pontos, né? Levantamos aqui 9 pontos de como aplicar os 4 R's da gestão sustentável no seu condomínio. Em 3 eu me aprofundei um pouquinho mais. Nos outros 6, não estou prometendo nada, mas ficará para um próximo conteúdo, um próximo vídeo. Reforço para que você siga os nossos canais no YouTube, no Instagram, siga os nossos canais, fique atento aos conteúdos postados, que provavelmente a gente vai voltar a falar com maior incisão sobre esses pontos. Os 6 que ficaram, ressaltando: eficientização da refrigeração, aquecimento da piscina, eficientização das bombas de água, tá? Que tem muitos condomínios que tem bastante bombas d'água, bastante potência de bomba d'água instalada, controle hídrico, né? Quem não mede não controla, então é muito importante você medir o consumo hídrico do seu condomínio, talvez até de cada ponto, para conseguir de fato programar uma conscientização mais efetiva. Gestão de resíduos de construção ou das reformas, outra coisa importantíssima, tá? Que a gente pode voltar a falar. E a cerejinha do bolo, que vocês lembram, geração de energia solar fotovoltaica. Então esses foram 9 pilares citados aqui de como você pode aplicar na prática os conceitos do 4R: repensar, reutilizar, reciclar e reduzir, da gestão sustentável no seu condomínio. Esses outros 6 assuntados que ficaram, provavelmente falaremos para frente, pessoal. Muito bom contar com vocês. Lembrando que alguns desses assuntos já estão disponíveis nos nossos canais, tá? Tanto pela Maíra quanto por mim. Ressalto aí para que vocês vejam esse vídeo, essa live realizada há 2 semanas atrás sobre geração de energia solar fotovoltaica. Vale a pena
comprar um sistema solar fotovoltaico para o meu condomínio, confira nesse vídeo e confira outros assuntos postados aí já pela Maíra. Nossa missão é muito nobre, de conscientizar, de levar essa educação sobre gestão sustentável para os síndicos, para os condomínios e, de fato, proporcionar a conscientização, a preparação desses novos gestores, podemos dizer, né? Os novos gestores aí dessa década aí que já começou desafiadora em 2020, né? Conte conosco, siga a gente, mais uma vez, reforço, e junte-se a nós, venha para o Condomínio Verde. Um abraço!